Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Olá, irmãos, que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam com todos nós. Nossa mensagem de hoje está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos de 1 a 9. E o nosso tema é chamados para produzir fruto. Assim diz a palavra do Senhor. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Nós temos aqui, nesse trecho, a necessidade e a oportunidade. A necessidade de arrependimento e a oportunidade de avaliar a nossa vida e dar fruto para o Senhor. 2 histórias são contadas inicialmente e ambas revelam a necessidade do fruto do arrependimento. Um incidente narrado por alguns que relataram uma atrocidade realizada pelo governador Pilatos. Porém, a intensidade do castigo não revela o tamanho do pecado dos que sofreram com essa ação, e sim a necessidade urgente de arrependimento daqueles que fizeram o relato. Qual foi a atrocidade? Que relataram com espanto, mas que fizeram um julgamento errado. Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Seria como se o governo brasileiro, antagônico a Deus e a Jesus, decretasse que quem fosse encontrado adorando a Jesus fosse morto e encontrasse cristãos da igreja em Sorocaba descumprindo essa ordem. E por isso, a polícia fora enviada para punir 18 cristãos que foram adorar a Deus, apesar daquela lei vigente. Eu e mais 17 foram mortos. E esses cristãos tivessem seu sangue misturado com o suco da ceia do Senhor. Qual seria o seu sentimento ouvindo essa história? Que tipo de sentimentos podem ter brotado no coração dessas pessoas diante de algo tão atroz? Devemos lembrar, nesse momento, que essas pessoas vivem numa situação de domínio pagão. São dominados pelo Império Romano
e ao verem aquela cena, aumentam no coração o ressentimento, já que estão sendo desrespeitados não apenas como seres humanos, mas naquilo em que acreditam. Essas pessoas estão sendo movidas por um sentimento de sensibilidade nacional. Ao verem aquela cena, é como se toda a nação estivesse sendo desrespeitada. E a pergunta é: será que Jesus se importa com isso? O que ele dirá? Qual foi a reação de Jesus, então, naquele momento, diante de tal atrocidade relatada? Talvez aquelas pessoas esperassem uma reação intensa de indignação contra a brutalidade do governo. Porém, Jesus trouxe uma reflexão e advertência sobre pensar em sua própria vida ou maneira de viver. Ele falou sobre a necessidade de arrependimento. Ao invés de focar na sensibilidade dos envolvidos, nessa desgraça e deslealdade, Jesus foca em algo pessoal que envolve todos nós. Ao narrar uma tragédia ou desgraça, algumas pessoas esperam que o ouvinte seja conduzido a uma ira intensa com o propósito de, juntos a eles, tomarem vingança. Mas qual era de fato a intenção dessas pessoas ao narrarem essa tragédia? Será que estavam de fato contra o império ou simplesmente queriam ver a reação de Jesus? Não há dúvida de que este assassinato é um caso de injustiça e opressão desumana. E Jesus sabe disso. Mas será que se Jesus se posicionasse dessa maneira, não iriam difamá-lo perante o governador, dizendo que ele estava contra os romanos? Se optasse pelo silêncio, será que não seria acusado de não se importar com a dor das pessoas, das famílias envolvidas? Jesus respondeu não apenas com uma advertência sobre nossas responsabilidades individuais que necessitam de arrependimento, como lhes ofereceu uma ilustração também. E ele contou outra história. Jesus comparou a terrível desgraça contada por aquelas pessoas com a queda de uma torre em Siloé. A forma como ele contou nos faz presumir que todos conheciam aquela ocorrência e certamente também deveriam manifestar alguma reação. A primeira desgraça, nós sabemos quem é o causador. Pilatos, o governador. Mas quem é o causador da segunda? Seria um ato de juízo do próprio Deus? Nas duas histórias de tragédias, não importa quem é o causador, mas sim a necessidade em que, se não houver arrependimento, todos vocês também perecerão. Nós devemos aprender a olhar para dentro de nós e verificar onde nós precisamos mudar. O fato importante aqui é que todos nós estamos sujeitos a enfrentar desgraças nesta vida, sejam impostas pelo governo, com a permissão ou com a permissão de uma pandemia ou qualquer outra tragédia, permissão de Deus, com a permissão de Deus. Com relação aos galileus, Jesus pergunta se eram mais pecadores. Enquanto a respeito dos que morreram com a queda da torre de Siloé, ele pergunta se eram mais culpados ou devedores. Qual a diferença entre pecadores e devedores? Não existe diferença significativa. O que podemos dizer é que a primeira parte se refere a questões morais declaradas,
enquanto a segunda, a questões interiores não cumpridas de obediência a Deus. Ambas geram resultados desastrosos. Pilatos moralmente está corrompido. Mas também é necessário lembrar que nós temos responsabilidade perante Deus e precisamos de arrependimento. Pilatos dará contas a Deus do que fez, assim como os construtores da Torre de Siloé. Eles darão conta. No entanto, nós também daremos conta, se não nos arrependermos dos nossos próprios pecados. Essa história se atualiza em nosso tempo quando perguntamos: quem é o responsável pela desgraça trazida pela pandemia? É o governo brasileiro? Ou seria um ato de juízo do próprio Deus para abrir os olhos da humanidade? O fato é, não importa o que aconteceu com os galileus, nem com os que foram mortos pela queda da torre. O que importa é que todos necessitam de arrependimento. Todos precisam se voltar para Deus, pois o tipo de morte que enfrentamos aqui não é o mais importante, e sim o que temos de enfrentar depois daqui, porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Para reforçar o ensino, Jesus conta uma história ou uma parábola, uma história que revela a compaixão e a necessidade de dar frutos, a compaixão de Deus e a necessidade de dar frutos e assim aproveitar a oportunidade dada por Ele. Antes do castigo chegar, aproveite a oportunidade para dar bons frutos e mudar de rota a sua vida. O dono da plantação ou da vinha está interessado na frutificação e percebe que uma, em particular, não está cumprindo a sua função. O que ocorre com uma árvore numa plantação e esta não produz fruto? Ela está sugando energias e alimento de outras. E se ali continuar, irá prejudicar toda a plantação. Consequentemente, há a necessidade de tomar providências em relação a essa árvore específica. O dono da vinha se dirige ao responsável pela plantação e apresenta o problema, e revela seu desapontamento e toma uma decisão drástica, já que esperara pacientemente durante 3 anos e não houve nenhuma mudança. Além da figueira não produzir frutos, estava ocupando espaço de outras plantas que poderiam ser úteis. A fim de preservar o solo e manter a vinha boa, é necessário arrancar a figueira que não produz fruto. Isso simboliza, nesse momento, o juízo de Deus, uma vez que aquele que não produzir bons frutos será arrancado e lançado ao fogo. O responsável pela vinha oferece uma solução dizendo: Senhor, deixa por mais 1 ano. Isso implica em um pedido de perdão, com toda certeza. Com toda certeza, essa intercessão revela um pedido de perdão. E sua atitude é acompanhada de serviço em favor da figueira. Compaixão, compaixão. O que isso nos ensina? Senão a misericórdia, mas também o juízo de Deus estão presentes nessa história. A misericórdia é oferecida por um tempo, 1 ano, e depois o juízo será inevitável. Podemos inferir na parábola a tensão
entre o senhor da vinha e o responsável por cuidar da vinha, representando talvez Deus, o Pai e Jesus, o Filho. O Pai precisa aplicar a justiça e o Filho pede misericórdia por mais um tempo, 1 ano. É o tempo da oportunidade, além dos 3 anos que já foram dados anteriormente. Imagine a tensão no coração de Deus, que não se agrada com a morte do ímpio. O fato é que haverá o fim da oportunidade. E se no próximo ano não houver dado fruto, o juízo chegará e ela será arrancada. Depois dos atos de redenção e misericórdia oferecidos, por meio de um tempo suficiente para renovação, restauração e arrependimento, a figueira precisará agir e aproveitar a oportunidade. Se não ocorrer mudança, a única opção que sobrará no final é o juízo. A saúde da vinha é muito importante, por isso a ação é necessária. A expectativa do fruto é grande. Por isso, deixar uma árvore improdutiva, ocupando o solo fértil, sugando sua força e energia, não é adequado. O fato é que haverá o fim da oportunidade. E se no próximo ano não houver dado fruto, o juízo chegará e ela será arrancada. Depois dos atos de redenção e misericórdia oferecidos por meio de um tempo suficiente para renovação, é necessário ação. Pois, se não ocorrer mudança, a única opção que sobrará é o juízo. Pois a saúde da vinha é muito importante e essa ação é necessária para que outras árvores não sejam prejudicadas. Quais as lições que podemos aprender nas duas histórias? O pecado é definido por atos diretos contra Deus, mas também por algo que não foi cumprido, prometido, mas não cumprido. Não existe relação entre o tamanho do pecado e o tamanho do sofrimento. O justo e o injusto podem sofrer intensamente por causa de políticos desajustados e corruptos, e também podem sofrer por causa de desastres naturais, como uma pandemia. Diante da opressão política ou de desastres naturais, precisamos olhar para o fundo da nossa alma e nos arrepender dos nossos próprios pecados para não destruir a si mesmos. Jesus concede oportunidade e mostra sua compaixão a todos que são oprimidos, seja politicamente, seja por causas naturais. Mas de todos é esperado mudança, arrependimento, transformação. Quais lições podemos aprender da parábola contada por Jesus para reforçar a necessidade, com toda certeza, de compreender a vontade de Deus? Deus é o juiz, Jesus é o advogado, mas ambos esperam que produzamos frutos para eles. Se formos infrutíferos, seremos arrancados, porque senão podemos esterilizar os que estão lutando para produzir frutos para Deus. Deus cuida do seu povo enquanto comunidade e não tolerará indefinidamente a nossa indiferença. Misericórdia é oferecida a quem não produz fruto, na forma de perdão e graça, restauradora por tempo determinado. Portanto, não se engane, nós não temos todo o tempo do mundo. Mudanças precisam ser realizadas hoje. Deus age para restaurar e perdoar, porque só estando nele
é possível produzir fruto. Aproveite a oportunidade, pois o ano em que Deus lhe concedeu pode terminar hoje. Se compreender o tempo de misericórdia como hoje, isso suscitará uma mudança interior. Se assim não for, não acontecerá a mudança esperada e o juízo será inevitável. O sofrimento causado pelo governo pode alcançar o justo e o injusto, mas Jesus chama o povo ao arrependimento. O arrependimento se manifesta pelos frutos produzidos, que revelam a necessidade que temos do perdão, da graça e da misericórdia divina. Termino com a Escritura dizendo: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem a graça de Deus em vão, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Aproveite a grande oportunidade. Volte para Deus. Arrependa-se dos seus pecados, pois, do mesmo modo que Jesus está de braços abertos na cruz, perdoando aquela multidão, também perdoa você. Que Deus te abençoe e te guarde. Bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.